chegamos ao último domingo deste tempo de Advento. Ao longo destes 4 domingos, temos sido convidados a refletir na liturgia, meditando a partir dos textos sagrados de cada domingo, mergulhando assim e aprofundando assim esta experiência da vinda e do encontro com o nosso Deus. A liturgia que celebramos é sempre lugar de encontro, da Igreja que se dispõe e que se faz peregrina e que deseja, que anseia a configuração com o seu Mestre e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza da sua encarnação, a experiência da sua entrada no tempo e na história são também, por isso, os critérios e o fundamento para uma Igreja que pode celebrar, porque sente, experimenta a amizade do Senhor pela palavra, pelos sacramentos, pelos gestos, que reconhece a fidelidade do seu Senhor e que por causa disso pode continuar a invocá-lo, desejando que Ele venha para que cada vez mais, até ao fim dos tempos, nos possamos preparar para este encontro pleno e decisivo. Se estamos recordados, no primeiro domingo recordamos e meditamos como Deus vem ao nosso tempo e como a partir disso e a partir desse movimento, todo o tempo é eternizado. Todo o tempo pertence a Deus, passado, presente e futuro. No segundo domingo, com a ajuda da Imaculada Conceição, da Virgem Maria, fomos provocados a transformarmos-nos neste percurso de Advento em telas em branco. Não telas desinteressadas, mas telas que se predispõem a serem escritas segundo a vontade divina, respondendo ao chamado, respondendo à proposta, respondendo ao convite do Senhor, sempre com os olhos colocados na Mãe do Salvador. No domingo passado, domingo da alegria, fomos convidados a aproximarmos-nos do presépio e a reconhecer como ali, diante da simplicidade e da pobreza do presépio de Belém, nós vamos reconhecendo a harmonia que Deus quer instaurar em nós, a paz que nos vem oferecer e a luz que vai rasgar as trevas do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa solidão e do nosso sofrimento. Eis-nos, portanto, chegados ao 4º domingo deste tempo de Advento. E os textos recordam-nos e trazem-nos esta viagem admirável da Virgem Santa Maria até ao lugar, até à casa onde habitava a sua prima Santa Isabel. Claro que não podemos deixar de olhar para este texto que o Evangelho hoje nos narra sem fazermos o paralelismo, a relação com o que rezamos no segundo domingo deste tempo de Advento. Porque, na verdade, Maria, há 2 domingos, escutámos, foi visitada pelo mensageiro celeste. Foi-lhe anunciada a salvação e que seria o tabernáculo, a arca, onde o Senhor haveria de nascer. E agora, levantando-se apressadamente, sobe à montanha, vai ao encontro da sua prima Isabel e escuta: de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? E dizem os textos que o menino exultou no seio de Isabel. De facto, voltemo-nos a aproximar do nosso presépio. Voltemos a contemplar aquelas figuras aparentemente inanimadas, mas na verdade, figuras vivas, figuras que nos oferecem vida. Porque a cena, porque o relato, porque o acontecimento que contemplamos no presépio de Belém traduz-nos vida e vida em abundância de um Deus que apaixonadamente nos elege, que apaixonadamente se enamora por nós, que vem ao nosso encontro, sabendo que vai assumir a fragilidade da nossa carne, da nossa humanidade,
Mas como dizem os textos, Ele que era de condição divina, preferiu assumir a nossa humanidade. Preferiu prescindir da sua realidade divina para vir ao nosso encontro. E isto é sinal de vida e de uma vida eterna que nos é oferecida e que na encarnação do Verbo de Deus nos é oferecida de forma admirável. O Natal é de facto descobrir que este Senhor que vem ama apaixonadamente e nos introduz na dinâmica, na lógica da sua vida. Não estamos, por isso, diante do presépio, diante de um museu ou de uma coisa sem vida, mas a vida verdadeira e real, porque o que apaixona o próprio Deus é a nossa vida, a nossa realidade, para ser salva e para ser transformada. E é nessa lógica, neste apaixonamento divino, que no relato da Anunciação envolve e engrandece o coração e o espírito da Virgem Mãe, que ela, a Virgem Santa Maria, percorre a montanha em direção à sua prima Santa Isabel. Vejamos, Maria cumpre aqui um gesto de caridade. Não se trata apenas de uma boa ação, não se trata apenas de um gesto positivo que relata um coração que bate de forma apaixonada e compassiva para com alguém mais débil, mais frágil, como era o caso de Isabel, cuja idade era elevada. Maria cumpre este gesto de caridade porque vive e experimenta o amor que foi derramado no seu coração. Porque a caridade é um ato divino. Porque a caridade que somos chamados, também nós, a realizar na nossa vida, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, não é apenas uma boa ação por si só, a realização de um feito grandioso, de um feito positivo, mas sim a certeza de sermos inundados no nosso coração e no nosso espírito pelo próprio Deus, que o toma, que o possui para si e que por isso nos convida a levá-lo aos demais. O que é que Maria faz? Maria vai em direção ao alto, percorre a montanha, vai, se quisermos, e é uma imagem muito sugestiva, vai ao encontro do alto, do seu Senhor, porque responde afirmativamente à convocação, ao convite do seu Senhor, mas neste ato de caridade divina vai também ao encontro de Isabel. E o que é que ela leva? O Verbo que está no seu ventre. O Verbo que está no seu ventre. Caríssimos irmãos, perguntemo-nos nós, o que é que nós temos para dar ao mundo? O que é que nós temos para dar a quem está ao meu lado? O que é que na minha comunidade, na minha paróquia, na minha família, no meu trabalho, eu quero levar? Eu apenas? Os meus ideais? A minha realidade? Apenas e só a minha forma de pensar? Ou fiel ao meu batismo, fiel à certeza de ser salvo pelo Senhor e de por Ele ser escolhido como a Virgem Mãe, poder levar aos demais esta alegria eterna e transformadora da presença de Deus. O menino exultou de alegria no seio. Caríssimos irmãos, quando nós levamos o Senhor, não vamos apenas nós, mas é o Senhor quem nós levamos. E levamo-lo com esta certeza de sermos escolhidos para sermos instrumentos. E que bom que é termos consciência de que o Senhor nos escolhe para ser instrumentos. Na liturgia, por exemplo, somos escolhidos por Deus, alguns de nós, para que a nossa voz
seja o lugar, seja o instrumento pelo qual o Senhor se faz ouvir na Assembleia Celebrante. Ou nos outros ministérios, somos escolhidos para que, de facto, o Senhor, por meio de nós, possa chegar a tantos. O que é que eu tenho para levar? Estou disposto e disponível para levar Jesus? Eu que já me enamorei por Ele? Eu que ouvi a Sua voz? Eu que senti a Sua presença? Eu que me deixei transformar pelo Seu toque de amor? Ou para mim foi uma presença indiferente? Terá sido para mim mais um entre tantos outros? O que é que eu tenho para levar? Mas coloquemo-nos do outro lado. O que é que implica esta visita do Senhor? O que é que realiza esta visita do Senhor? Porque, na verdade, se o menino exulta no seio, é porque reconhece a presença de alguém verdadeiramente importante, singular e diferente. A Virgem Maria, e o texto do Evangelho deste domingo não o diz, não continua, porque termina antes do canto de Nossa Senhora, mas se continuássemos este episódio, veríamos Nossa Senhora a cantar a Deus: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. E por isso a minha alma glorifica o Senhor. Olhai que a Igreja é chamada a cantar, a alegrar-se, a fazer festa, a rejubilar, porque o Senhor pousa os olhos em cada um de nós. Porque o Senhor nos elege, confia em nós. Ainda que, sim, continuemos a dizer em cada Eucaristia, antes do momento da comunhão: Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. É o Senhor quem nos salva. E diante disso, eu não posso ficar calado. Diante disso, eu não posso ficar indiferente. Porque o Senhor, na minha fragilidade, na minha insuficiência, pousa os olhos na humildade da sua serva, do seu servo, para que por meio de nós possa chegar a tantos mais. Para que por meio da nossa fragilidade, do nosso corpo, da nossa palavra, o Senhor se faça conhecer. Aliás, sermos um povo que peregrina, sermos um povo que se descobre assim, desperto e disponível para o Senhor, só sublinha ainda mais esta identidade primeira e central que Deus realiza em nós. Aliás, a segunda leitura que acabámos de escutar coloca-nos na oração de Jesus, porque é o próprio Jesus quem nos vem dizer: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Nossa Senhora, que corre até Isabel, é aquela que responde a esta vontade divina. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus que nela se gera, que nela vai nascer, é aquele que, em primeiro lugar, de forma grande, de forma plena, de forma admirável, vive a intimidade e em relação com o Pai, não a partir dele, mas sempre a partir do Pai. Maria vive a partir de Deus e percorre aquela estrada a partir de Deus. E nós vivemos a partir de quem? E nós estamos dispostos a dizer como Jesus: eis-me aqui, eu venho para fazer a vossa vontade.
Porque este Deus que nos ama, este Deus que é fiel, este Deus que vem encarnar no nosso tempo e na nossa história, é um Deus palpável, é um Deus que quer ser conhecido, é um Deus que quer ser amado, diferente da forma como Deus, ao longo da história da salvação, se vai revelando ao povo. E sabemos, primeiro revela-se como Deus Pai, cujo rosto não era velado, a partir da nuvem que assinalava no meio do acampamento do povo de Israel a presença de Deus, permitindo que apenas alguns pudessem ter acesso ao divino. E na plenitude dos tempos, ao dar-nos Jesus, ao fazer encarnar Jesus, nós somos participantes desta filiação. Nós somos participantes deste corpo que nos é dado para comer, para beber e para ser aquele corpo, aquela vida que nós queremos assumir para nós, porque somos chamados a configurarmos-nos com Ele. Caríssimos irmãos, diante da vinda do Salvador, diante do presépio de Belém, não podemos senão cantar esta alegria de sabermos que o Senhor oferece-nos a sua vida. Não contemplemos os nossos presépios apenas como uma cena histórica da qual apenas fazemos memória num tempo e num espaço. Mas ao recordarmos, e com a ajuda da liturgia deste domingo, recordemos como é um Deus que naquele presépio se manifesta vivo, que faz exultar o nosso espírito, que nos faz cantar a alegria e de sermos inundados pela sua vida, pelo seu amor, pela sua salvação. Porque nós não estamos à margem do seu mistério de amor, porque nós não estamos à margem do seu mistério de salvação. E por isso podemos cantar, como cantamos na liturgia de hoje: mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Desvelai o vosso rosto. Manifestai-vos diante de nós. Aproximai-vos de cada um de nós, para que este encontro contigo, para que este encontro com a palavra, para que este toque com os teus gestos sejam aqueles que transformam a nossa vida, potenciam a nossa vida e nos fazem viver cada vez mais agradecidos, em festa e alegres, porque o Senhor vem e vem para transformar. Que este jubileu da esperança, que daqui a dias se vai iniciar com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, pelo Papa Francisco, na noite de Natal, seja por isso esta oportunidade celebrativa de nos reconhecermos profundamente amados, profundamente desejados por um Deus que assume o nosso tempo, a nossa história, a nossa vida. Não sejamos inanimados. Procuremos fugir da desarmonia. Procuremos fugir da escuridão. Mas que este ano jubilar, que agora se vai iniciar, possa fazer crescer em nós esta ação de graças, de sermos agradecidos e reconhecidos pelo caminho e pela história que Deus faz connosco, mas simultaneamente deixemos que seja Deus, ao longo de todo este ano jubilar, a levar-nos à nossa identidade primeira. Deixemos que seja o Senhor a recapitular a nossa história para nos elevar à alegria eterna do paraíso, de um coração que realiza a caridade, que vive a caridade, porque profundamente apaixonado, enamorado pelo próprio Deus. Que este Natal, que estas celebrações natalícias nos tragam a certeza de um Deus que é fiel, que é presente e que continua a ser cantado e suplicado pela Igreja peregrina de hoje. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá.